Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Termodinâmica Fácil e Descomplicada, Desmistificando a Termodinâmica. Essa é a aula 2, Introdução, Propriedades Termodinâmicas. Nessa aula a gente vai estar, antes mesmo de começar essa aula, se você tá cru ainda em termodinâmica, o que eu sugiro a você é parar o vídeo agora, voltar na playlist, nas aulas anteriores, tem 4 ou 5 aulas do Telecurso 2000, referente à física da termodinâmica. Então dá uma olhadinha lá, dá uma revisadinha lá, que já vai adiantar alguns conceitos para você e facilitar assim, o entendimento em alguns assuntos que a gente vai lidar aqui. Bom, uma breve apresentação, sou Michele Camargo, sou engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá, sou formado desde 2005, atualmente eu atuo na área de vendas técnicas, eu sou como engenheiro de vendas, atendo empresas químicas, farmacêuticas, empresas papeleiras e empresas de um modo geral, né? Contato com a gente, engenhariacompanhia 2016@gmail.com. Você pode também deixar o seu comentário aqui no canal do YouTube, Engenharia e Companhia. Você pode dar um joinha, se gostar, dê um joinha, compartilhe o vídeo. E lá no Facebook a gente tem uma página chamada Engenharia e Companhia, onde nessa página a gente divulga não só coisas de engenharia, mas que está ligado de certa forma, coisas de vagas, coisas de treinamento lá do Instituto de Engenharia, de algumas notícias do CREA que a gente vê, e assim por diante, não só da mecânica, mas como de outras engenharias que a gente acaba tendo contato. E também tem um grupo que tem o objetivo de interação, então se você de repente quer compartilhar algum tipo de informação conosco, entra no grupo que a gente vai estar recebendo numa boa. Bom, aí chega aqui um pedido, né? Então se você gostar do vídeo, compartilhe o vídeo. Se você gostar, dê um joinha aqui embaixo, não esqueça não, porque isso aí ajuda a gente na divulgação aqui do nosso canal. E se for comprar alguma coisa, compra com a gente. A gente é divulgador aí do Magazine Luiza, numa forma de trabalho que eles têm. E aí você pode entrar no www.magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. Aqui você vai estar comprando e tudo que você comprar vai estar vindo nota fiscal, garantia, etc. Tudo pelo Magazine Luiza. Então, com isso você acaba nos ajudando aí de alguma forma, né? Bom, então vamos então a essa aula. Essa aula, propriedades termodinâmicas, a gente vai estar falando de duas propriedades, o título e o volume específico. Quando a gente falar aqui na termodinâmica de alguma coisa específico ou específica, dependendo, né, se é masculino ou feminino, quer dizer que a gente está pegando a grandeza e dividindo pela massa. O volume específico nada mais é do que o contrário do que massa específica lá da mecânica dos fluidos, que a gente divide a massa pelo volume. Aqui é o contrário. Por que se faz essa propriedade? Por que a termodinâmica utiliza essa ferramenta de dividir pela massa? Porque aí você pode fazer uma série de tabelas das substâncias de um modo geral, e aí você consegue, se você calcula por quilo, se você tem 10 kg é só multiplicar por 10, se você tem 100 kg é só multiplicar por 100, e assim por diante. Então você consegue generalizar um problema e particularizar quando for necessário ou naquela situação particular. Bom, o que é então propriedade termodinâmica? Né? Elas constituem as ferramentas utilizadas no desenvolvimento e nas soluções do problema de termodinâmica. Então, através das propriedades das substâncias, as propriedades termodinâmicas, que a gente vai fazer todo o nosso desenvolvimento teórico e, posteriormente, nosso desenvolvimento prático também. Por exemplo, temperatura. Temperatura não é uma... A gente sabe o que tem a ver com se está quente ou se está frio, mas de um modo geral a gente tem uma certa dificuldade para definir o que é temperatura. Ela está associada com a medição da energia interna das coisas. Essa energia interna está associada com a velocidade com que cada molécula ela está no meio, está relacionado com energias de rotação dessa molécula e com choque, né, que você tem entre as próprias moléculas. Então, a temperatura seria uma medição dessa energia. Então, está ligado a isso, né? Então, à medida que eu tenho uma temperatura maior, eu tenho uma energia interna maior. A gente vai estar definindo energia interna na próxima aula, se não me engano, sem ser nessa próxima, daqui 2 aulas. Bom, pressão a gente definiu em mecânica dos fluidos, é definida lá em física. Pressão é a relação entre a força aplicada num determinado corpo com a área da aplicação dessa força. Então, se eu estou fazendo uma força com a mão,
eu tenho uma área, eu estou fazendo a mesma força, 1 Newton apertando uma mão sobre a outra. Se eu apertar com o dedo, o mesmo 1 Newton, eu vou sentir uma dor maior na mão. Por quê? Porque eu estou diminuindo a área. Então a atuação da pressão, ela mostra justamente isso. Então quando eu quero cortar uma coisa, um prego, por exemplo, se você bater no prego e tirar a ponta dele, ele fica difícil de entrar na madeira, na parede, ele tem que estar pontudo, que tem a ver com a resistência que ele vai implicar no material. Então ele, com a aplicação de uma força numa área menor, eu aumento a tensão interna e consigo vencer a tensão interna do material. Isso a gente vê lá em resistências dos materiais com um pouco mais de propriedade. Bom, então vamos aqui a nossa objeto do estudo desta aula. Título de vapor. Bom, o que é título de vapor? É a relação entre a massa de vapor e a massa total do sistema. Então a gente vai estar utilizando essa relação principalmente, mais comumente, digamos assim, relativa à água, porque a gente tem as máquinas a vapor que são com água, mas você poderia, em tese, aplicar essa propriedade a outros fluidos também, sejam eles quais forem, né? Depende da atuação que a gente está trabalhando, né? Então, existem aplicações que podem ser diferentes de água. Você vai estar vendo aqui mais principalmente falando de água, né? Então, eu tenho uma determinada situação que eu tenho uma água e vapor. Imagina uma panela de pressão antes dela começar a liberar vapor. Você coloca a água, sei lá, 2 litros d'água, aproximadamente vai dar aproximadamente 2 kg de água, e você liga o fogo. Num determinado momento, você tem uma parte de água e na forma líquida e uma parte na forma de vapor. Então, qual é essa proporção? O que nos dá essa proporção, o que nos indica essa proporção, é justamente essa propriedade chamada título. Então, como que a gente pode definir? O X que a gente vai estar utilizando, que é a massa de vapor dividido pela massa total. Então, no exemplo da panela de pressão, eu coloquei 2 kg de água e num determinado momento eu tenho, por exemplo, 1 kg de vapor. 1 kg de vapor, 1 kg de água. E continuo tendo 2 kg de água, parte em vapor, parte na forma líquida. E eu posso escrever isso de uma outra forma, que é a massa de vapor dividido pela massa de vapor, mais a massa de líquido, que é o que eu tenho na minha composição. Então vamos fazer aqui um exemplo, né? Então você imagina a situação, eu tenho como se fosse um êmbolo aqui, né? Então eu tenho esse cilindro e tenho o êmbolo nesse cilindro com determinado peso, determinado para essa peça, no caso mais escura aqui, cinza, né? Então o que eu quero com isso? Com esse peso, eu tenho aplicado nessa área do êmbolo, eu vou ter nesse meu sisteminha uma pressão aplicada e no caso vai ser constante. Por que constante? Porque eu tenho esse peso controlando. Então nessa situação 1, seria o caso, por exemplo, lá que eu citei agora há pouco, da panela de pressão, que eu peguei a panela, eu abri a panela, joguei a água, enchi da torneira, enchi num determinado volume e vou colocar ela no fogo. Então seria essa situação, onde a temperatura da água, eu vou falar água porque é o mais comum, né? Mas poderia, né? Lembre-se que poderia ser qualquer outra substância. Então a temperatura da água, ela está abaixo da temperatura de vapor. Veja que quando a gente fala vapor, existe uma diferença, temperatura de vapor e temperatura de ebulição. A ebulição está ligada à temperatura em que a água se transforma em vapor de água, ou na forma gasosa, como o pessoal gosta de falar, principalmente na física e na química, lá do ensino médio, só que essa é na temperatura, na pressão atmosférica. Agora aqui, quando a gente fala temperatura de vapor, a gente está falando a temperatura que um líquido se transforma na forma vapor ou gasosa, em outras pressões diferentes da pressão atmosférica. Então existe uma certa diferencinha. Na prática, em termos assim de utilização, é basicamente a mesma coisa, né? Assim, em termos práticos. Mas existe uma certa diferença entre um e outro. Bom, aí o que acontece? Eu começo a aquecer então meu sisteminha. Neste caso, eu estou aquecendo, a temperatura é menor que a temperatura de vaporização. Depois de um determinado período, o que vai acontecer? Como eu estou acrescentando calor ao meu sistema,
eu vou ter uma dilatação desse gás, dessa água que estava ali na situação 1. Então o que acontece? Dilata, né? Então por isso que eu falei para você dar uma olhada nas aulas de ensino médico de física, que ali já ele justamente relembra essas coisas. Então eu aqueci, eu vou ter dilatação. O que acontece? Vai chegar um determinado momento em que a temperatura da água vai chegar na temperatura de vaporização. Então neste momento eu não tenho ainda nenhuma forma de vapor, não tenho nenhuma quantidade de massa na forma de vapor, só tenho líquido. Então aqui vai fazer sentido eu ter falar em título, mas aqui o título seria 0. Então o que acontece? Eu estou na iminência de começar a ter a formação de vapor. Bom, eu continuo fornecendo calor nesse meu sistema. O que vai acontecer? A temperatura continua a temperatura de vapor, só que eu começo a ter uma transformação de parte desta água que a gente colocou inicialmente, começa a gerar vapor. Isso é o chamado calor latente, que o calor latente é o que? É o calor que eu preciso para ter transformação de fase da substância. Então eu continuo ainda tendo expansão, então eu continuo tendo um volume. Neste caso aqui, eu começo a ter uma determinada quantidade de vapor formada. Então, que vapor? Eu vou ter um X3 aqui, diferente de 0, né? Entre 0 e 1, que seria justamente quando eu tenho totalmente vapor. Nesse caso aqui, chegando já em 4, continuo fornecendo calor, vai chegar um determinado momento que toda a água que estava na forma líquida se transformou em vapor. Então eu passo a ter nesse ponto o meu título igual a 0, ou seja, eu não tenho mais a massa de vapor é igual à massa total, tudo virou vapor. E ainda posso continuar numa situação em que eu continuo fornecendo mais calor, e aí o que vai acontecer? Aí sim a minha temperatura começa a ser superior à temperatura de vapor, ou seja, toda a água se transformou em vapor, então eu passo a ter ter aumento da temperatura, né? Então, se a gente fosse falar isso em termos gráficos, eu teria a temperatura no determinado patamar, temperatura da torneira, sei lá, 20 graus, comecei a aquecer, a temperatura começa a subir, cheguei a 100 graus, vamos pensar na temperatura na pressão atmosférica, só para ficar mais fácil, todo mundo conhece. Aí eu continuo tendo a temperatura constante até um certo determinado período, depois eu começo a subir de novo. O que nesse momento que eu tenho a temperatura constante é justamente quando eu tenho a mudança de fase. Não sei se vocês separaram, cada um dessas situações eu tenho algumas letrinhas aí que são que a gente vai estar a maneira, né, são a abreviação de como a gente vai estar chamando cada situação dessa. Então na situação 1, o que eu tenho? Eu tenho o chamado líquido subresfriado. Então o LSR é o líquido subresfriado. O que eu quero dizer? Quando eu falar, olha, estou na situação de líquido subresfriado, quer dizer que eu tenho o meu líquido com a temperatura abaixo da temperatura de vapor. Bom, cheguei na temperatura de vaporização, mas eu ainda não tenho vapor. Essa é chamado de líquido saturado, ou seja, eu estou na condição, na eminência de começar a ter a formação de vapor. Então ele é chamado líquido saturado. Então, toda vez que você ouvir o termo, seja uma situação, tralalá, um líquido saturado, né, blá blá blá, justamente isso que você tem que entender, que você está na iminência de ter vapor. É só você fornecer um pouco mais de energia que você vai começar a ter a geração de vapor no seu sistema. Bom, na situação 3, o M, eu tenho a mistura vapor líquido, né? A gente fala mistura, mas na verdade eles ficam separados, né? A água continua embaixo, o vapor fica em cima, mas, né, feito, a gente chama mistura porque está tudo ali, né? Está tudo dentro, como se fosse dentro da panela. Né? Lembrando que a mistura, se a gente for definir mistura e solução, lá da química, a mistura eu tenho diferença de fase, eu consigo ver diferenciações, enquanto que a solução, no caso, ela é uma coisa só, tá tudo ali misturado. Água com sal, você não vê nada, você não vê o sal, você não vê a água, você vê uma coisa de uma cor só, tudo misturado. Ou
eu posso estar chamando aqui do vapor saturado úmido. Ou seja, por que vapor saturado úmido? Porque eu tenho ainda a presença de água no meu sistema. Já na situação 4, é o VSS. O que quer dizer isso? Quer dizer vapor saturado seco. Quer dizer que eu já não tenho mais nenhuma forma de líquido. Não tenho mais líquido no meu sistema. Eu tenho apenas o vapor totalmente vaporizado o meu sistema. Então esse ponto é chamado vapor saturado seco. Já a situação 5 é o VSA, é o vapor superaquecido. Então quando você ouvir o termo, seja a situação vapor superaquecido, quer dizer que eu tenho uma situação que a temperatura, o meu sistema, está com uma temperatura superior à temperatura de vaporização. E o que isso me traz além dessa informação? Se eu estou com a temperatura acima da temperatura de vaporização, quer dizer que eu só tenho vapor no meu sistema. Eu não tenho líquido no meu sistema, eu só tenho vapor. Essa que é a informação que tem que ficar na cabeça. Então, no caso lá do líquido subresfriado, eu só tenho líquido. Vapor superaquecido, eu só tenho vapor. No caso do líquido saturado, estou na iminência de ter vapor. No caso do vapor saturado seco, eu estou na iminência de não ter mais formação de vapor. Eu estou ali no limite onde eu só tenho vapor. Se eu perder um pouquinho de energia que saia do sistema, eu começo a ter a formação de água ou a formação de líquido no meu sistema. Então é isso que tem que ficar na meio. E o meio, na mistura, é a mistura, né? Eu tenho uma quantidade, pode ter mais ou menos de vapor, mas eu vou ter essa quantidade, não tem jeito. Bom, continuando, a gente vai falar então de volume específico. O que é o volume específico? Como eu comentei no começo da aula, o volume específico de uma substância é a relação entre o volume e a massa. Então aqui na termodinâmica a gente faz o específico relativo à massa e não ao volume, como lá na mecânica dos fluidos. Por quê? Porque aqui é mais conveniente que seja dessa forma. Então, né, a fórmula simples é V igual a V sobre M. Veja que o V aqui ele é o V minúsculo e o V de volume é o volume maiúsculo. Bom, o que você tem que ter em mente que é o volume específico, e tudo aqui é o detalhe aqui que já vou adiantar, que aqui tudo que é específico na termodinâmica, a gente usa a letra minúscula. Então a entalpia é H maiúsculo, a entalpia específica é H minúsculo, e assim por diante. Outras propriedades também, a energia interna, maiúscula é energia total, a energia específica por quilo é o minúsculo, e assim por diante. Todas as propriedades, quando for específica, ela vai ser letra minúscula. E aqui isso que você tem que ter em mente, que é volume sobre massa. Se você está estudando mecânica dos fluidos também, ele é o oposto do que a gente chama lá de massa específica. Lá a massa específica era a massa dividida por volume. Aqui o volume específico é o volume dividido por massa. Bom, o que eu tenho então nessa situação aqui? Eu tenho, se eu for pegar, né, pensar no exemplo anterior, eu tenho aqui, na temperatura 2, eu tenho lá que era a temperatura de vaporização, ou seja, eu estou na iminência de ter a geração de vapor. Comecei a ter, continuei fornecendo calor ao meu sistema, então eu passo a ter uma situação onde a temperatura continua a temperatura de vaporização, mas eu passo a ter uma parte líquida e uma parte gasosa. E, por fim, quando eu chego no ápice do vapor saturado, quer dizer que eu só tenho vapor nessa situação, mas lembre que ele está saturado, mas se eu perder um pouquinho de energia, eu começo a ter a formação de líquido. E por que isso é importante que eu estou enfatizando? Porque no caso lá de turbinas a vapor, eu tenho situações que eu tenho vapor atuando na turbina, e quando chegar nessa parte lá na frente, eu tenho que, à medida que eu vou tendo o resfriamento do vapor, vai chegar um determinado momento que eu começo a ter a formação de líquido. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que extrair esse líquido da minha turbina para não ter problema mecânicos, hidráulicos ali no equipamento. Então eu tenho que extrair esse líquido. Então eu tenho que estar esperto nessa questão da formação de líquido no caso da turbina, porque senão eu posso ter outros tipos de problema que eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, e o que acontece? Nesse caso, eu posso estar calculando, eu tenho um volume específico para cada situação aqui. Então eu posso calcular o volume específico
para só o líquido, então que seria o meu VL que eu tenho aqui, né? Eu posso calcular qual é o volume específico da minha mistura, o meu Vx, né, que é de um determinado título igual a um determinado valor. Posso calcular qual foi a variação da massa específica aqui, ou posso calcular a massa específica, o volume específico do meu vapor supersaturado, do vapor saturado aqui. Então o que acontece? Por que isso é importante? Porque uma característica que a turbina a vapor ou a turbina a gás ela tem é que eu tenho que ter aumento de seção. Por que eu tenho que ter aumento de seção? Porque o vapor, que eles chamam lá da expansão do vapor. Então, à medida que o vapor ele vai passando pela turbina e vai fornecendo energia para a turbina, o que vai acontecer? Ele vai resfriando. À medida que ele vai resfriando, eu tenho o efeito inverso aqui. Se eu aumento a temperatura e ele aumenta de volume, quando ele vai diminuindo a temperatura, ele vai diminuindo, ele vai aumentando. Então eu tenho que proporcionalmente e aumentando a área para que eu consiga ter como escoar esse meu sistema. Então, no caso aqui, o VL é volume específico do líquido saturado, o VV, volume específico do vapor saturado, o VX, volume específico da mistura, o vapor saturado úmido, que a gente comentou agora há pouco, o ΔV é o acréscimo do volume específico que ocorre durante a vaporização total, e o ΔVX é o acréscimo de volume específico que ocorre durante a vaporização parcial. Veja que a gente está falando de acréscimo. Por que está falando de acréscimo? Porque o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, o valor do volume específico também aumenta. Diferentemente do que acontecia com a massa específica, que à medida que aumenta o volume, a massa específica ela vai diminuindo. Então, é esse pensamento que você tem que estar em mente. Bom, então a gente tem aqui um exemplo que a gente vai estar mostrando, né? Então aqui, um tanque de 2 metros cúbicos de volume interno contém 100 kg de mistura de líquido e vapor de uma substância com título de 25%. Calcular o volume específico da mistura, Vx, sabendo que o volume do vapor é 95% do volume total. Bom, eu sempre comentei isso lá nas aulas de mecânica dos fluidos, eu sempre falo, e aqui eu vou estar usando a mesma metodologia. A metodologia que eu recomendo, né, que você pode adaptar para aquela que você acha melhor, mais adequada, é listar o tipo de problema, qual assunto que se trata, listar todas as variáveis cujos valores são dados e checar se estão no mesmo sistema de unidade ou sistemas coerentes de unidades, listar o que se pede, montar o diagrama ou esquema do problema, né, que normalmente é necessário, listar as hipóteses que eu vou utilizar nesse exercício. Quando a gente fala de hipótese, eu estou dizendo que o meu problema ele pode estar certo dentro de uma certa condição, mas pode estar errado dentro de outra. Então eu tenho que listar as hipóteses para mostrar qual foi o meu ponto de vista na resolução daquele exercício. Listar as formas que envolvem o problema, por isso que você tem que listar qual é o problema lá na frente, e aí sim você vai iniciar os cálculos, né? Então vamos lá, problema, termodinâmica, eu falei de título, eu falei de volume específico. Quais foram os dados? Volume total 2 metros cúbicos, a massa total 100 kg e o título 25%. As unidades nesse caso, ok, quilo e metro cúbico sem problema nenhum. E o que está pedindo? Ele está pedindo o volume específico do título, né, da mistura, o volume específico do líquido e o volume específico do vapor. Lembrando que o vapor é igual, neste caso, nesse exemplo, a 95% do volume total. Bom, do diagrama, nesse caso, não é necessário. Qual é a hipótese? Não tenho hipótese nesse sistema aqui, não tenho necessidade de nenhuma hipótese, mas coloquei só para a gente lembrar. Quais são as formas que a gente tem? A forma do volume específico, que o volume específico é volume dividido por massa, que o título é a massa de vapor dividido pela massa total, que pode ser a somatória da massa de vapor mais a massa de líquido. Agora eu vou iniciar os cálculos, né? Então, calculando o volume específico da mistura. O que eu tenho? O volume, o Vx, vai ser igual a o volume total, 2 dividido pela massa total. Então, é 0,02 metro cúbico por quilo. Esse é o meu volume específico da mistura. Calculando o volume do líquido e do vapor. Bom, o que foi informado ali? Foi informado que o valor o vapor é 95% do valor do volume total. Então, 0,95 vezes 2, 1,9 metro cúbico é a quantidade de vapor que eu tenho no meu sistema.
Logo, se eu tenho, né, a 2 o total, 1,9 é vapor, o líquido só pode ser 0,1 metro cúbico. Nesse caso aqui poderia fazer a conta de novo, mas é besteira, é só somar um pelo outro que você tem ali. Calculando a massa de vapor. Bom, o que eu tenho? Que o X, né, que é o título, é a massa de vapor pela massa total. Então, a massa de vapor é a massa total vezes o título. Neste caso, a massa de vapor é igual a 100 vezes 0,25, que é o valor que foi dado lá. Ele não tem unidade, título não tem unidade, que é massa dividido por massa, né? Então, a massa do vapor é igual a 25 quilos. Da mesma forma, poderia fazer a conta, mas, né, já não sou besta, eu posso calcular o volume do líquido 75, já que o volume total era 100 litros. Bom, calculando a massa de vapor do líquido, né? O volume específico, né, do líquido. Então, o volume específico vai ser o volume do líquido dividido pela massa de líquido. Então, 0,1 dividido por 70 quilos. Então, vai ficar 0,0013 metro cúbico por quilo. A mesma coisa, o volume específico do vapor vai ser o volume do vapor dividido pela massa específica, a massa de vapor. Então vai ficar 1,9 dividido por 25, que vai ser 0,076 metro cúbico por quilo. Veja que está bem maior, né? Por que está bem maior? Porque eu tenho mais massa na forma de vapor, ocupando um volume bem maior, né? Um volume menor no caso, que é 75 ou 25% do total. Então, nesse caso, eu tenho o volume específico do vapor maior do que o volume específico do líquido nesse problema. Bom, pessoal, nós chegamos ao final então dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. O livro que a gente está usando como base é o livro da Termodinâmica do Gilberto Ieno e Luiz Negro. Ele é um livro relativamente pequeno, aqui a gente tem, né? Ele é fininho, você pode ver. Ele é bem fininho comparado com a maioria dos livros da termodinâmica, mas ele é um livro bem prático e é por isso que a gente está adotando aqui, da mesma forma que a gente adotou o livro do Franco Brunetti lá na Mecânica dos Fluidos, né? Bom, pessoal, se você gostou, compartilhe o vídeo, dê um joinha aqui na página, sugestões aí de melhoria da aula, coisas que você achou legal, coisas que você achou não legal, manda por e-mail engenhariacompanhia2016@gmail.com. Obrigado, pessoal, e a gente se vê até a próxima. Um abraço a todos.